Então, mais uma vez, estamos aqui no nosso Uma Graça de Podcast, hoje com um ilustre convidado, nosso querido amigo Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto, normalmente a gente apresenta o convidado, né? Mas aqui o convidado é que se apresenta, porque seu Opa! currículo é muito vasto, e aí não tem, como eu sempre digo, que não tem ninguém que conhece o Carlos Alberto melhor do que o próprio Carlos Alberto, né? Mas eu quero agradecer assim, de imediato o seu aceite ao nosso convite, que é uma honra muito grande para nós, um privilégio poder tê-lo aqui conosco. E nós vamos hoje, como é o propósito desse podcast, como tem como objetivo, né, relembrar algumas experiências no campo do ensino, né, na área de pioneirismo, histórias pessoais, coletivas, e nós temos muitas. Então, nós vamos aqui hoje compartilhar algumas, né? Às vezes, vamos É, repetir histórias que os amigos já conhecem, né? Mas outras que ninguém ouviu dizer. Então, Carlos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Fique à vontade, nossos microfones são todos seus. eu que agradeço, Pado, por esse amável convite e também gostaria de agradecer aí pela uma figura que você colocou aí, ilustre, é bondade sua, mas é um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante, tão atual, tão necessário nos dias atuais, né? Que é sobre o pioneirismo, né? Então, apresentando, meu nome é Carlos Alberto Silva, né? Conheci a Fé Bahá'í em Belo Horizonte. Eu sou de Minas Gerais, nascido bem no interior de Minas, uma cidade muito pequenininha, de nome desconhecido para muita gente, que se chama Acaiaca. É Nome de tribo indígena, né? eu não sabia. É, nome de É tribo sério. indígena. Sim, é lá do interior da cidade de Ouro Preto, em Mariana, então onde meus pais moravam, e depois a gente mudou para a capital. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade quando a gente foi para Belo Horizonte. Somos de uma família um tanto extensa. Meu pai e minha mãe tiveram 9 filhos, na realidade 10. Um faleceu quando pequenininho, recém-nascido, e somos 9 filhos, 5 mulheres e 4 homens. Graças a Deus, a maioria tornaram-se barrais, que foi uma graça muito grande. E também meus pais tiveram a oportunidade de conhecer a fé Bahá'í antes de falecer, simpatizaram, chegaram a ponto de declarar, né? E isso foi uma bênção muito grande, por causa que eram pessoas muito devotadas a Deus, transmitiu para toda a família assim, o espírito de religiosidade, assim, né? E de uma forma, graças a Deus, não fanática, que permitiu a gente conhecer algo novo, como foi o nosso caso de conhecer a fé e aceitar. Então, atualmente eu estou com 68 anos, moro atualmente em Brasília, e logo depois que conheci a fé Bahá'í, foi em 1974, então eu tinha 20 anos de idade, e logo depois, 2 anos depois, eu já saí como instrutor e pioneiro, na cara e na coragem, porque 2 anos depois que você conhece a fé, seu conhecimento ainda é muito elementar, né? O conhecimento que eu tinha era das leituras de alguns livros, Mas como é que graças foi? a Mas Deus. como é que foi, Carlos, que você, nesse ponto que você conheceu a fé Bahá'í, aí Ah, você tá. já entrou nessa área que você viajou, que você levantou como pioneiro, né, como instrutor e tal. Mas Aham. antes, como é que você conheceu a fé Bahá'í? Como é que a fé Bahá'í se apresentou para você? Porque nesse mesmo ano eu também me registrei como Bahá'í, né? A gente já Certo, conhecia a fé Bahá'í um pouco antes, né? Alguns anos exatamente. antes. Aham. É uma pergunta interessante, Pado, e é uma história
para você assim sempre é muito emocionante, né? A tudo isso. Deixa eu te contar uma coisa. Eu recordo que quando fomos para Belo Horizonte e quando mudamos para o bairro Sagrada Família, foi numa época que havia uma campanha elaborada pela Igreja Católica chamada de A Família que Reza Unida Permanece Unida. Não sei se você lembra Lembro, disso. lembro, lembro. E era uma campanha assim Campanha muito da poderosa. fraternidade, né? Campanha da fraternidade. Deve ter sido daquela época e o tema era A Família que Reza Unida Permanece Unida. Isso. E o que era interessante, tinha vários elementos nessa campanha. Era noites de oração, tipo assim, novena durante 9 dias seguidos, uma coisa assim. E todas as noites, às vezes, eles transmitiam algum filme na, em, no, em área aberta, né? Praça Então, pública. em praça pública ali na rua Vicentina de Souza, para quem conhece. E cada família, eu lembro que a gente pegava os banquinhos, as cadeiras, cada um tinha que levar seu assento, né? Então, eu tenho na memória ainda aquele movimento na rua de criança e adulto descendo com cadeira para poder assistir o filme confortável ali e tal, aquilo, né? E o filme daquela noite era sobre a vida de Jesus Cristo, né? Principalmente eu recordo o momento da paixão de Cristo, né? Aquele momento todo assim, que é imagino por uma criança de 5, 6 anos, foi algo muito assim impactante, né? Todo aquele sofrimento, Sofrimento. aquela coisa. Mas eu lembro que uma coisa que me tocou não foi tanto assim o martírio, mas o poder da personalidade de Jesus Cristo, o poder da palavra que ele transmitia, tudo aquele fenômeno assim passou na minha cabeça. E uma das coisas assim, muito intrigante que ficou na mente de uma criança, era algo assim, eu fiquei questionando, meu Deus, mas será que essas coisas acontecem só 2000 anos atrás? Será que não é hora de estar acontecendo de novo? Por que que essa época a gente não tem mais essas coisas? Algo assim me passou Sim. na mente. E você vê, né, como que a coisa espiritual na mente de uma criança tem impacto, né? Então, acho que esse esforço que a gente dedica à educação das crianças, como é importante, pois o poder da palavra sagrada tem um efeito muito grande no coração tenro das crianças. A gente não pode imaginar o fenômeno que pode acontecer, né, na mente e no coração de uma criança. Então, É. eu tinha isso em mente, e quando minha irmã, que conheceu a fé primeiro, a Solange, ela chegou em casa muito entusiasmada um dia. Olha, eu encontrei algo maravilhoso. E já não era a primeira vez que ela chegava com algo novo. Às vezes ela ficava conhecendo, eu lembro, renascentismo cristão, alguma coisa, e ela chegava com toda entusiasmada. Ela falou, não, agora eu encontrei uma coisa muito legal e que vocês precisam ir lá para conhecer. É uma comunidade muito maravilhosa. Vocês não podem imaginar, até serve cafezinho lá na, na reunião. Eu fiquei só escutando, eu falei, tá bom, Solange, que não sei o que e tal. E ela chamava, mas a gente não ia nas reuniões, né? Aí ela usou de uma outra estratégia que foi, ela começou a trazer literatura para casa e começou a colocar em cima dos móveis, né? Assim, livros de orações, palavras ocultas, livro de história. Ela começou a espalhar livro Bahá'í em toda a casa. Aí nisso teve um dia, era a época ainda que você trabalhava e ia almoçar em casa. Eu fui almoçar em casa um dia e o quarto das mulheres dava para a rua, que a gente costumava ir para lá para ver o movimento da rua, coisa assim. Aí nisso tinha um livro de orações em cima da cômoda e eu inventei de abrir o livro, né? E quando eu abri exatamente numa oração que é muito conhecida, que diz assim: ó Deus, refresca e alegra meu espírito,
purifica meu coração e ilumina meus poderes. E aí continuei. Nossa, quando eu li essa oração, me deu um impacto tão grande, E porque pior no que catolicismo... outra frase, outra linha dessa oração é qual? Refresca, purifica meu coração, ilumina meus poderes. Eu sei ela de memória. Deixa eu... Ó Então, Deus, refresca e alegra meu espírito, purifica meu coração, ilumina meus poderes. em Em tuas tuas mãos, mãos confio todos os meus interesses. pronto, És meu guia, nessa frase aí, em tuas mãos, confio todos confio, os meus interesses. Pronto. Barraulá aceitou. és meu guia e meu refúgio. Também Exatamente. Ô, foi Carlos, guiada. só te interrompendo um pouquinho, num dos episódios desse nosso Uma Graça de podcast, nós tivemos a oportunidade também, o privilégio de ter Simin Ferrari Andrade, filha da Dona Efádia, do casal, de um dos casais de pioneiros de Belo Horizonte. E ela também contou o episódio, como é que ela conheceu o senhor Oderico. Porque foi Certo. através de sou Oderico, através dele é que Solange conheceu a fé. Né? Exatamente. Porque Aí é outra história, né, outra Padinho? história. O Soderico também morava na Sagrada Família. Né? Mas então, aí continuando, você pegou o livro de oração, fez essa oração. Isso. Então, o Soderico, já que você falou, né, ele é como nosso avô espiritual, né? Assim, porque ele é que levou Solange para uma reunião e... Solange era muito amiga de Gilda, né, filha dele. Gilda. Então elas ficaram muito, elas se declararam Bahá'í e ficaram muito entusiasmadas, começaram a falar para todo mundo ali na Sagrada Família, né? A vizinhança todinha. Recentemente eu estava fazendo uma conta assim no dedo, aquela vizinhança lá somou mais ou menos umas 40 declarações, Fado, assim, Pois é. analisando, e em um curto período de tempo, É. assim, um falando para o outro e todas essas coisas. Então, depois que eu li essa oração, quando teve uma primeira não, assim, eu saí do quarto meio abalado com a leitura da oração, encontrei com Solange no meio da sala. Eu falei, Solange, que oração maravilhosa, realmente é muito bonita, e saiu, não quis dar nem muito papo, não, entendeu? Assim, ela percebeu que eu estava tocado, né, com a leitura e tal. Aí depois, numa primeira reunião, ela convidou para ir. Eu lembro que eu já chamei o Jefferson também para ir junto, para ir lá conhecer. Porque E foi Jefferson uma... também é seu irmão. Meu irmão. E a reunião era na casa da Marisa e do Dorian, lá na Serra. Acho que ainda não era na casa da família FTK. Depois que eu fui descobrir, parecia que era uma festa de 19 dias, assim, pelo teor da coisa, mas e tinha umas presenças muito especiais, como Dona Tuba estava lá, Dona Leonora estava nessa reunião, o Dorian Seabra e a Dona Leonora, Marisa, que era conselheira. que era conselheira, era pioneira. Acho que ela ainda acho que não era conselheira, Pado. Acho que ela ainda era pioneira lá em Juiz de Fora naquela época. Uhum. E eu fui observando assim o que era discutido na reunião, tudo batia com o que eu acreditava e queria. Então, assim, cada palavra das pessoas assim me tocava muito profundamente. Mas só que assim não era muito claro para a gente naquela época o que seria declarar Bahá'í, não era tão um método assim muito direto, não, entendeu? Olha, Sim. se você gostou, se você acredita, que tal? Não havia muito essa. Eu lembro que não tinha muito isso, né? E eu lembro que naqueles momentos foi que eu perdi, minha mãe faleceu e as coisas Bahá'í já estavam entrando muito lá em casa, folheto, livretos, assim. Eu lembro que minha mãe tinha um livretinho Mas que ela ficava nessa lendo. altura que Dona Zelita? Zelita faleceu, você já era Bahá'í, não, Carlos? Ainda não, Ah, Padinho. não? Ainda não. Foi em função da morte dela que que os pioneiros fizeram? Uhum. Para aproveitar a oportunidade e depois, assim,
depois do funeral e tudo isso, uns dias depois, eles ofereceram para fazer uma reunião de orações lá em casa. Uhum. A gente convidou também a vizinhança, amigos, parentes e tudo isso para fazer orações, lá naquele quintal no fundo de casa mesmo, que a sala não ia caber, estava cheio de gente. Sim. Nessa noite que o Lu declarou, Luiz, Uhum. né? E foi de uma maneira muito bonita, assim, que ele ficou de pé para agradecer em nome da família e falou: olha, em função assim de tanta força que vocês deram, vocês também aí ele expressou de uma maneira assim muito legal que ele falou assim: agora vocês ganharam também um aderente, alguma coisa assim, Sim. né? E naquela noite ele Mais se um adepto. declarou e aí tipo assim no fim de semana seguinte aí a família Ftecaro foi fazer uma visita para a gente já para conversar e aí nessa noite a Sussa me perguntou se eu queria ser Bahá'í também, e não pestanejei 2 vezes. Eu falei: "Não, claro que sim". Aí eu lembro que eu assinei o cartão naquela noite, né. Era 15 de maio de 74. 1974, 1974. E aí começou tudo, né, e eu tinha uma vontade muito grande de primeiro, de querer falar para todo mundo, né, e Toda essa principalmente história, Carlos, assim, todos esses episódios, esses acontecimentos são maravilhosos, mas é interessante para todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, como é hã, que nasce um pioneiro, meu amigo? Olha como é que nasce um pioneiro. Quer dizer, às vezes é de uma maneira tão inusitada, tão diferente, que jamais imagina. Quando você está contando, eu estava imaginando, porque eu conheci sua casa, essa aham, casa lá na Vicentina, lá em Belo Horizonte, nós éramos vizinhos, né? E eu sim. fico vendo você saindo do quarto, andando pela sala, encontrando Solange e falando com ela: Nossa, Solange, que oração linda! E ela ali, talvez de maneira estratégica, ela não deu muita A importância bola. para ver qual seria a sua reação, né? Então, parece que eu Certo. estou vendo isso. Jamais, naquele momento, aquele jovem com pouco mais de 15 anos jamais ia imaginar que um dia ia sair de Belo Horizonte e passar por tantos lugares que você vai nos contar. Passou pelo Amazonas, você passou pelo Nordeste, pelo Norte e para o Centro-Oeste, né? Então, Exatamente. vamos chegar lá. Mas, assim, eu quero só levantar essa questão de como é que nasce um pioneiro. Certo. Declarando o Bahá'í primeiro, né, Padinha, às vezes. Às vezes, porque eu dei uma Às vez vezes. uma palestra aqui em Mogi Guaçu, numa reunião lá sobre pioneirismo e tal, e quando eu terminei a palestra, a apresentação e tal, uma menina que não tinha nem 15 anos, acho que tinha 14 na época, se levantou de pioneira, falou: Eu quero ser pioneira. E ela queria ser pioneira em Cuba. Aí eu falei: Mas por Ah, que Cuba? Ela falou: Porque lá o pessoal não acredita em Deus. olha E aí eu só. quero levar. Quem era essa menina? Tálita. A Olha Tálita só. Barão. E na Olha só. época nem ela, nem a família toda dela era Bahá'í. É, Então olha você que vê lindo. que acontecem coisas diferentes, né? Mas Pois então, é, isso, essa continuando aí, ó. essa essa semente que cai no coração da gente quando a gente se torna Bahá'í, de querer levar essa maravilha que você encontrou para outro, parece que ela começa a brotar, entendeu? Assim, germina, e aí no início a gente tem mais liberdade com aquelas pessoas que a gente conhece, né, Pado? Então, É, por exemplo, eu lembro que eu logo, assim, pensei nos meus amigos lá da Sagrada Família, como no seu caso, no Gabriel e o Toninho Bode, lembra? sim, Aqueles que moravam ali do lado, o irmão do Tomás, o Tomás, aquela turma toda ali, assim, é, e acho que é por isso que deu o Luiz Naroga depois, a Maisé, toda aquela turma toda,
E na escola também eu estudava, acho que no Promove, no Champagnat na época, eu já coloquei na minha mente assim, puxa, tal pessoa vai interessar, que não sei o que, aquela confusão toda. Então tem até uma historinha interessante que um dos colegas meu lá da escola, eu cheguei para ele, falei, olha, eu encontrei algo maravilhoso. E engraçado, Padinha, que o conceito da volta de Jesus Cristo eu acolhi muito tranquilamente, entendeu? Não sei o que aconteceu, que para mim assim era uma coisa natural, né? E eu estava achando que ia ser natural para todo mundo, entendeu? Assim, coisa que não ia ser tão complicada, né? Para uns deu certo, mas para outros não deu muito certo, não. Assim, mas um amigo meu, lá da escola, olha só como é interessante. Eu falei assim: eu vou levar o ladrão na noite, que ele vai ficar encantado com esse negócio. Aí eu levei para ele, é um cara muito aberto assim, e tal. Eu perdi o contato dele completamente. Levei o ladrão na noite e no dia seguinte eu vejo ele com o livro na mão de novo, trazendo de volta. Eu falei, eu nem lembro o nome dele. Eu falei, rapaz, você nem leu, né? Ele falou assim, não, li sim. Acordei de manhã, abri o livro e não conseguia largar mais. Minha mãe levou o café da manhã na cama, levou o almoço na cama e eu terminei de ler, tipo, na metade da tarde, eu li o livro todo. Eu falei, nossa senhora, mesmo? Ele olhou para mim assim, devolveu o livro, então aqui seu livro, e eu acredito. Que Assim mesmo, coisa! Pato, eu acredito. E E- pronto. E Essa nunca mais tive contato com esse menino, Patinho, você acredita? Acho que foi coisa, assim, final de ano, mas Deus deve ter aceitado a a declaração dele. declaração dele, ele deve ter registrado lá. Aí depois eu fui, você lembra, né? Eu fui lá correndo na sua casa, nem lembro do detalhe, mas eu falei, Patinha, eu encontrei algo maravilhoso, porque a gente já conversava tanta coisa sobre as É, questões do mundo, a melhora do mundo, são é. coisas que E preocupavam a eu gente na acho que época. uma coisa que é importante contextualizar é que esse Me ajuda período aí. era começo dos anos 70. E o começo dos anos 70, nosso país vivia uma situação diferente, que era uma situação onde o governo era militar, tinha havido Ditadura. uma então revolução, era ditadura. Então, todo esse período, todas as escolas, e nós estudávamos em escolas públicas, na época, escola pública era elite, né? Tinha Uhum. vestibular para entrar. Então, enfim, era uma escola de muito boa qualidade. Então, essas escolas eram todas orientadas Pelo pelo regime. governo, pelo regime militar. Então, Uhum. quando a gente ouvia falar sobre liberdade, livre, independente, pesquisa da verdade, Paz eliminação de mundial. preconceito, paz mundial, unidade da humanidade. Quando eu li pela primeira vez, a Terra é um só país e a humanidade seus cidadãos, falei, nu, que coisa mais revolucionária, meu amigo. Então, quer dizer, isso era o contexto, né? Era o período que a gente vivia. Então, isso É. aí que você está falando é muito Então, interessante. depois, na sua oportunidade, você vai até poder falar o que você sentiu, né? Ali, quando a gente estava conversando. Acho que você falou assim, ou o Caca ficou muito doido, ou ele encontrou realmente algo muito, muito Não, interessante. quando eu li, não sei se foi você mesmo, quem me emprestou O Ladrão na Noite, foi o primeiro livro que eu li. E, nossa, eu, pelo menos minha família é católica, era de origem católica, mas não éramos católicos muito praticantes. A gente respeitava, ia na igreja para ver as meninas e tal, mas, mas não era essa coisa toda, né? Mas o primeiro livro Uhum. que eu li foi O Ladrão na Noite. Eu lembro que eu comentei com você, falei, Carlos, que na época era o nosso querido Caca, né? Falei, Uhum. olha, ou esse Barral lá é muito doido, ou realmente ele é tudo aquilo que ele fala, porque é maravilhoso o que ele ensina, meu amigo. Então, assim, era realmente
era de impressionar, né? Mas aí, então aí você falou para esse amigo que ele aceitou, mas você perdeu o contato. Mas, assim, eu queria dizer essa vontade de querer falar para outro, né? É, Então, de espalhar a coisa o mais rápido possível, que o negócio era muito bonito e tudo isso, e eu estava cada vez mais inflamado. Então, um dos primeiros livros que eu li, Padilha, foi muito desafiador, mas assim, que me tocou muito, era muito difícil, mas que me tocou muito, que eu fui tentando assimilar o espírito da coisa, né? Foi o livro da certeza, o Kitabikam, me deram para ler aquele livro. Mas eu fui lendo assim naquele espírito de que para rolar explicando todas aquelas coisas, eu fui absorvendo e fui me assim entrando sendo no clima, tocado, né? né? Sendo tocado pela palavra. Assim, às vezes racionalmente estava difícil de entender, mas o coração estava ali aberto para assimilar aquelas coisas. Então, essa vontade de querer levar para outros foi desde o início, eu declarei Bahá'í, né? Primeiro no bairro, na nossa rua, no bairro, depois foi estendendo, a gente começou a fazer aquelas equipes para ensinar no interior todo final de semana. Soderico e o Doge colocava a gente naqueles carros deles e a gente às vezes ia de manhã cedinho, voltava à noite, às vezes a gente ia num dia, voltava no outro. Então, ali para todas aquelas cidades em volta de Belo Horizonte, lembra? Sim, lembro. Então, Todo domingo a come, gente encontrava no Parque Municipal, né? é, então vale até uma explicação, porque no início a gente já começa a perceber que na fé Bahá'í não tem a figura do sacerdote, né? É, Então não tem a figura do pastor, do missionário, né? do padre. Esse manto Bahá'u'lláh colocou no ombro de todos os seus seguidores, né? Até como uma lei, né? De que a lei de ensinar a fé é uma lei que Bahá'u'lláh deixou para todos os seus seguidores, né? É. Então, quando a gente se declara Bahá'í, a gente se sente assim com a oportunidade, né, de não precisa assim de uma formação, vamos dizer assim, eclesiástica, né, para de repente você transmitir aquilo, né? Então, por exemplo, assim, Oportunidade e responsabilidade, né? e privilégio também, É, né? a gente Depois a gente começa a começa a perceber, fala, perceber. olha, se não for eu a falar com os meus amigos sobre a fé Bahá'í, quem é que vai falar, Quem né? é que vai E a falar? gente Exatamente. e nós uma outra coisa que nós aprendemos, acho que cedo, né, Carlos, é que eu não preciso saber tudo para ensinar, porque se eu esperar saber tudo para ensinar, eu não vou ensinar nunca, porque eu Não, não vou você saber tudo nunca, né? nunca é. À medida que eu aprendo uma coisa, eu transmito aquilo que eu sei. E se alguém pergunta o que eu não sei, eu respondo que não sei e vou pesquisar. Pois é, então, por exemplo, naquela época, a gente não tinha um roteiro de como ensinar, né, Padir? Exato. Então, a gente contava com o que a gente ia escutando, o que a gente ia lendo, ia tentando transmitir, né? E a coisa era tão ampla, né? Então, por exemplo, era tão amplo falar de Bahá'u'lláh e de seus ensinamentos, que às vezes a gente até se perdia, né? Então a gente É, sentia mais seguro era, olha, não tem jeito não, você pega esse livro aqui e lê, aí você vai entender direitinho como que é o negócio, né? E exato. foi mais adiante, né, que a gente poderia falar um pouquinho, que a gente foi entendendo como que é essa dinâmica de poder transmitir a fé quando a gente entra no pioneirismo, né, na vida de instrutor, Bahá'í e tudo isso, né? Mas uma coisa, Então, Carlos, logo no começo, eu acho que todos nós percebemos, além de tudo isso que você acabou de relembrar, essa responsabilidade, esse privilégio, essa obrigação até da gente ensinar a fé, a gente participava de tudo. Tinha reunião de conferência, jovens, a gente estava. Tinha aula Bahá'í para criança, a gente também pegava um grupinho para ensinar. Todas as atividades, porque na época a gente tinha as reuniões de amigos que eram chamadas de firesides, né? Nós também participávamos. Ensino todo final de semana
era religioso isso, a gente sempre participava. Aí. Então, essa participação toda intensa fazia com que a gente aprendesse também com uma certa velocidade, né? Dias sagrados também a gente não perdia nenhum. Isso, Então, fez 19 dias. festa 19 dias, convenções nacionais, conferências nacionais. A gente estava querendo estar em tudo, alugava ônibus, lembra, Padre? É, Era comum em Belo Horizonte ter que alugar ônibus para sair para ensinar, para ir para uma convenção, para ir numa conferência. é. Então, não faltava assim, oportunidade e vontade para participar de instituto. Lembra aquele instituto lá na E onde que tu, foi? e Itu, né? Porto Itu, Feliz. Porto Feliz. A gente alugou ônibus para ir para lá, que não sei o quê, enchia de... Tinha na época, com muito êxito, né? Muito sucesso, escola de verão, escola de inverno. Belo Né? Horizonte levava, no mínimo, um ônibus. Um Quando ônibus. chegava, depois de algum tempo, chegava com 2 ônibus, e no outra vez chegava com um. Mas só um ônibus? É E porque eu já lembro achava pouco. que todos nós arcávamos com as despesas, isso que era um milagre, né? Eu não sei como é que a gente fazia. Olha, eu lembro uma vez que a Assembleia Local, a primeira convenção que eu participei, em 1975, que eu também conheci a fé nessa época de 1973, 72, 73, no colégio. E eu não dei bola, isso é uma outra história. Eu não sabia disso não, padre. Que isso? Quando eu começar a te contar, você vai lembrar. Mas aí eu conheci a fé e tudo mais, e comecei a participar. Quando foi em 74 que eu me tornei Bahá'í, me declarei com quem? Com você. Comigo? Foi, você também não Ah, lembra? Você é sim. um pai Sim, ingrato. a gente ligou para a Nasri, né? Falou, não, nós temos que ligar lá para a família Ftecari para contar essa novidade. Eu lembro, está Então, lá naquela salinha sua. exatamente. Então, aí, Aham. nesse momento que a gente conheceu a fé, eu lembro que quando a gente tornou Bahá'í, a primeira convenção era uma escola de verão e logo em seguida uma convenção em Jandira, aqui no interior da Grande São Paulo. Eu lembro que a Isso. Assembleia Local de Belo Horizonte convocou, convidou todos que queriam participar e que não tinham recurso financeiro. Eu fui um deles. Jefferson foi outro. Mas, e alguns jovens, né? Eu lembro que a Assembleia Local falou: olha, nós podemos patrocinar. Como é que era a deputização na época? Eu falava: olha, minha mãe não tem condição de pagar passagem de ônibus, né, para São Paulo e pagar a hospedagem durante, que era mais ou menos uns 10 dias, porque a escola de verão ia ser uma semana e mais uns 3 ou 4 dias de convenção nacional. Eu lembro que a Assembleia Local falou: nós podemos emprestar. A sua mãe tem condição de pagar em 10 parcelas? Aí a minha mãe falou: não, teria. Pronto, eu fui patrocinado pela Assembleia Local para que a minha mãe pagasse em 10 parcelas. E assim era. Então, quer dizer, era uma comunidade que era muito envolvente. A gente participava de todas as atividades e aquelas de viagens, como você está lembrando, que a gente não tinha condição de participar, a gente ainda era motivado a tomar dinheiro emprestado e ir. Outra coisa também que eu acho que preparou a gente para o pioneirismo, Pada, acho que foram 2 projetos. E o Dorian Seabra, ele era membro da Assembleia Nacional, ele sempre vinha com um projeto na cabeça, lembra? É, Aí ele chamava a turma toda e falava: vem cá, isso aqui vai depender da gente. Então, eu lembro que o primeiro projeto era palestra pública estudantil, não, palestra estudantil, palestra nas palestra, escolas. palestra nas escolas, proclamação estudantil. É. Nós vamos falar da fé para tudo quanto é estudante dessa cidade. Esse foi o primeiro projeto. E o segundo foi aquele plano piloto, ele chamou de plano piloto. Fazia vários grupos, várias equipes de ensino, e no final de semana cada equipe ia para uma cidade, passava lá ou um final de semana ou mais dias, e isso aí levou a fé. Reunindo com as assembleias locais, que eram comunidades que tinham assembleia local. Eu lembro que o grupo que eu fiquei
Era Séries, Gabriel e eu. E nós íamos para Ouro Preto. Então, a gente saía sexta-feira à noite e voltava domingo à noite. Isso. Eu Passava o peguei final de semana Betim, Luiz Fernando, eu lembro que foi para Montes Claros, outros foram com o para Lu, né? Luiz Fernando e Lu. Contagem, com Luiz Fernando e Lu. E, assim, ele chamou de plano piloto, mas Isso a era proclama... durante 9 finais de semana. seguida, ele tinha essas coisas místicas na cabeça dele. E a proclamação estudantil, não sei se você lembra, falou assim: eu estou precisando de 19 jovens para a gente fazer isso. Para dar Aí a gente, palestra e etc. para dar palestra, etc. E tal. Aí ele convidou, a gente conseguiu juntar 19 jovens que fomos para a casa dele. Ele falou assim: bom, a primeira coisa eu preciso ensinar para vocês a como fazer uma palestra, porque era o ponto forte do Dorian, de dar palestra pública, né? Assim, É. ele era capaz de falar para... ele tinha sido cabo eleitoral, então ele tinha uma vasta experiência assim, na vida pública, essas coisas. Aí eu lembro que ele reuniu a gente com esse plano de aprender a dar uma palestra. A primeira parte... Você lembra antes, ele teve tudo isso, mas um tempo antes, quando ele conseguiu os 19, que éramos nós, né? Nunca tinha falado para meia dúzia de pessoas ao mesmo tempo, né? Aí ele falou assim: mas nós temos que pedir proteção a Deus e fazer uma corrente de orações. Aí, mas como é que vai ser essa corrente? É durante 24 horas. E vai ser o quartel-general vai ser na casa da Madame Efati, que era a Dona Efati, né? O quartel-general é lá. Vai começar às 6 horas da manhã. Todo mundo, quando puder, passa lá e faz a oração. E vai render no outro. E qual era a oração? Há quem remova a dificuldade. Era essa única oração que ia ser feita. Aí eu lembro que eu perguntei, falei, senhor Dorian, mas assim, quantas orações nós vamos fazer durante um dia inteiro? Ele falou, durante um dia inteiro, porque a meta são 500 a quem remova a dificuldade. E vamos fazer, que lembra disso? 500 a quem remova a dificuldade. Eu lembro que a minha hora era de passar lá antes de ir para a escola. Aí eu ia lá no Sion fazer lá 1 hora, mais ou menos, de oração, e depois voltava para a escola, para dar força para que esse projeto pudesse ter êxito, né? E teve, hein, Carlos? E tudo isso depende da confirmação de Deus e da força da oração, né, Patinho? Caso contrário... Não... Então, por exemplo, só em resumo, como que ele foi assim paciente em treinar a gente só para o pessoal entender que assim, a estrutura da palestra é o seguinte: o primeiro momento era explicar sobre a revelação progressiva utilizando o desenho do Máximo Nome feito no quadro lá. No quadro negro. Porque, assim, então, se você vai contar o projeto, vamos nós dois aqui lembrar direitinho. A palestra é composta, então, de 2 partes. Essa parte primeira que você vai explicar, mas onde é que essa palestra era dada? Era dada na própria sala de aula. A gente ia na escola, pedia autorização na direção da escola para dar palestra, mas para não atrapalhar o funcionamento da escola, nós iríamos substituir um professor que naquele dia tivesse faltado. Ou, se ninguém faltou, nós íamos substituir na aula de História ou de Geografia. O OSBB. OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Era uma disciplina que tinha na época também, aquela Educação Moral e Cívica. Também era uma outra disciplina que tinha. Então, essas 4 disciplinas, Geografia, História, OSPB e Educação Moral e Cívica. Essas disciplinas, a gente substituiu o professor no tempo da aula dele, de uma aula. E aí pronto, aí nós entrávamos na sala e aí continua. Então, era 50 minutos. Era 25 minutos para a revelação progressiva e 25 minutos para os princípios barrais. E faltando 5 minutos para terminar, a gente falava para os alunos assim, olha, nesse folheto aqui tem um dava folheto de presente, né? Todo mundo ganhava um folheto. E falava que lá atrás tinha um destaque
que você podia preencher e receber um curso por correspondência sobre a fé Bahá'í gratuito, e todo mundo, às vezes, preenchia ali na hora e entregava para a gente o pedido de coisa, do curso, para não ter despesa com correio, essas coisas, eles entregavam para a gente. Eu lembro que eu acho que é muito interessante a prospecção que a gente fazia para conversar com o diretor ou com o orientador, era um verdadeiro palco de ensino, né? É, Porque quando a gente ia conversar com os diretores da escola, eles já queriam saber tudo sobre o que era fé para poder dar permissão ou não. E aí virava uma sala de ensino, a própria sala do diretor. Teve alguns que elogiavam bastante é. a gente, como jovens, dedicado naquele projeto, e eu lembro que a gente fez até em escola religiosa, como Isso. colégio batista, ou coisa É. assim, e no final, Mas o acho que a gente, interessante, Carlos, você falou a questão do curso por correspondência. O curso por correspondência passou a ser o nosso medidor. A nossa avaliação seria através do do, curso inter, do interesse, do né? interesse. Porque se numa sala que tivesse 50 alunos, tivesse 40 pedidos de curso por correspondência, significa que aquela turma se interessou muito pelo que foi apresentado. Porque, como o discurso nosso, para entrar na sala, para entrar na escola, era revelação progressiva, a gente queria mostrar que Deus é um só e que Deus manda vários mensageiros para educar a humanidade. E aí a gente fazia como se fosse um paralelo com a evolução social da humanidade, através dos ensinamentos de Deus. E aí a Isso. gente distribuía o curso por correio, distribuía os folhetos, todo mundo ganhava um folheto. Quem quisesse pedir, você lembra mais ou menos, quantos cursos por correspondência foi solicitado num período de mais ou menos 3 meses? Foram 3.000 pedidos de folheto. Já pensou? Foi um sucesso, isso foi mais de 3.000. Foi assim, um Mais de sucesso 3. estrondoso, né? Porque na E época. todos receberam. Hoje, sabe quem mandava curso naquela época? Era a mãe do Pejma. Ela até hoje lembra, meu Deus do céu, vocês tiraram minha paz de Porque passar tinha, o dia. porque tinha um comitê nacional de curso por correspondência, né? E ela era tipo assim, uma colaboradora, você que vai mandar. Imagina. E era controlado, porque eles não mandavam o curso completo, mandava lição por É, lição para mandava a primeira poder. lição, a pessoa respondia, mandava de volta, era corrigido, a segunda etapa ia com a primeira corrigida. Era muito organizado. É, era bonitinho. Se tivesse e-mail naquela época, a gente tinha o contato de toda Nossa, essa turma, né, Maria? acho que se tivesse computador naquela época, realmente o Brasil já era Bahá'í. Já tinha muita gente. Mas foi uma experiência muito linda, mas É, só para completar esse projeto é que o Dorian começava dando a palestra e todo dia ele levava um com ele. A hora que ele terminava a parte dele, ele falava simplesmente assim: agora eu vou chamar aqui o Antônio de Pádua ou o Carlos Alberto para falar. E você não estava esperando isso. Aí você não tinha escolha, você tinha que ir lá para frente e meter braço. Eu ficava com um folhetinho assim, eu vou falar. Eu tinha lido sobre cada princípio, então eu falava sobre cada um. E isso ajudou muito a gente a aprofundar sobre a vida dos manifestantes de Deus, né, Padim? exatamente. Sobre a explicação sobre cada princípio Bahá'í. Assim, a gente teve que praticamente memorizar, assim, memorizar frases bonitas, né, inspiradoras, tipo a Terra é um só país, seres humanos e seus cidadãos, quando fosse falar de unidade, Verdade. eliminação de preconceito, vós sois as folhas de uma mesma árvore, os frutos de uma mesma árvore, as folhas de um mesmo ramo. Assim, a gente ia pegando essas palavras de Bahá'u'lláh, de Abdu'l-Bahá, isso dava todo um tchan na palestra e tudo isso, né? Então, imagina, essa aí foi, acho que, nossa orientação a pioneirismo. Preparar para falar da fé.
em todo o ambiente e com quem encontrasse no mundo, né? Assim. Aí começamos a ouvir um lero-lero de que estava precisando de barrais para ensinar a fé em algumas regiões. Nem era cidade, falava em regiões, né? Certo. E uma das pessoas que falava muito do pioneirismo na época era o Sérgio Couto, né? Ele era um apaixonado assim pelo ensino e pelo pioneirismo. Então ele estava sendo convidado para ir Belo Horizonte, porque ficou sabendo que tinha uns malucos lá que estavam ensinando bastante. E antes dele tinha um conselheiro que de vez em quando passava lá, que era o senhor Raul Pavon, que também adorava ensino, que ficava falando de que devia ensinar ou coisa assim. Mas, além deles, também começou a visitar a comunidade, Dr. Moradier, Enoque Olinga, e essa turma botando fogo na gente. Esses Sob o eram mãos da espírito. causa, né, Carlos? Então, teve mãos à causa. Na época, eu contei, acho que foram 5 que visitaram lá, Dr. Moradier, Muxileigon, Dr. Vargar, senhor Feizi e senhor Olinga. Esses é o que eu lembro, que Sim. assim que vira e mexe estava lá. E a visita dessas mãos da causa dava um impulso na comunidade impressionante. É. E quando a gente encontrava com eles assim, meu Deus do céu, a gente tinha vontade de ser como eles, né? Assim, a coragem, a inspiração que eles transmitiam, tudo isso. Mas aí E aí tinha a um gente período, aquele período que se chamava na época de instituto, né? Que era como se fosse um curso para um determinado fim, com um determinado objetivo no final. E Sérgio é, Couto, como você lembrou, foi a Belo Horizonte dar um desses institutos, realizar um desses institutos de final de semana, com o aham. objetivo final de levantar pessoas interessadas a sair da sua cidade e ir de pioneiro para outra, né? E aí continua. E aí Aí, aí estávamos lá, né? começa a história. Aí a gente estava lá, né, Paty? Então eu lembro que teve um instituto lá no Monte Carmelo, que Não, a mas gente antes teve foi em Belo também. Horizonte, que nós saímos. E é, sim. E ele foi lá. Onde que foi mesmo, Padinho, do Sérgio? Eu acho que foi na casa do Dógenes, no bairro de funcionários. Funcionários, né? E Ou lá nós no saímos a sítio em pé de lá e Contagem, fomos para a né? Sagrada Família, parecia Ah, doido. nossa, aquela noite foi maravilhosa. Você lembra, Patinha? Inesquecível. Conta aí, como é que foi? Teve um Nossa, instituto. teve um curso, um instituto que ele deu com temas assim muito espirituais que ninguém conseguia falar não para nada. O que ele falasse lá naquele dia, porque o espírito do instituto era muita história de mártires, ele contava muita história do período do apostólico da fé, né? Os martírios. Ele Época de falava Forte Sheik muito sobre Tabarsi. Mullah Hussein, Qudus, Tahrirê, a história de Sheikh Tabarsi. Eu só sei que nós saímos daquela reunião num estado. Não, aí teve o levantamento de pioneiros. Falaram, precisa de pioneiros para tais e tais cidades. E É, nós nos levantamos para ir para o Amazonas. Amazonas, Zulu foi para Portugal. Não, mas isso foi o É, levantamento, né? O levantamento. é. O Quando levantamento, terminou mas esse instituto, nós é, tínhamos que voltar para casa, né? Terminou a noite, era noite. Nós estávamos tão inflamados, a gente nunca vai na nossa vida terrena esquecer daquele momento, né, Carlos? Porque aquela noite. a gente Uhum. estava tão inflamado que ninguém queria nem ir de ônibus para casa. A Nós gente fomos a saiu a pé pé. para. E a distância de onde estávamos para onde morávamos dava mais de 1 hora a pé. E nós saímos. Engraçado, né, Paty? A gente precisava daquele momento para, não sei, a energia estava É, tão assim empolgante, exato. Aí mas saímos empolgadíssimos, né? é, Inflamados. Só que nós saímos, era o que eu lembro que foi
Luiz Fernando, você, Chico Donizete, eu e Luiz Naroga. E Todos nós o... levantamos para o Amazonas. Pois é, E aí, lembra, depois, padre? mais lá na frente, Dona Leonora nos convenceu a passar pela Bahia algumas semanas, alguns meses, antes de ir para o Amazonas. E aí ficamos 2 anos na Bahia, né? Então, por exemplo, naquela época, estava tendo, tinha um chamado de Hurier, não lembro, Padre, porque tinha tido a expedição Luz Verde, né? E Hurier mostrava como que seria o desafio da ocupação Bahá'í na Amazônia, tanto do Brasil como da Colômbia, da Bolívia, né? E até da Venezuela também. E aquela expedição foi um chamado muito poderoso. E a gente tinha assistido o filme, né, sobre a expedição Luz Verde, e aquilo tocou muita gente, né, aquilo. Mas aí o que acontece? Aí ia ter uma convenção nacional em Salvador, em 1976. Por quê? Porque em 1977 ia ter uma conferência internacional na Bahia, convocada pela Casa Universal de Justiça. Então, a Assembleia Nacional escolheu Salvador para ter a convenção nacional, para, tipo assim, Depois tem já. atividades de ensino. Não, assim, não, para consultar com os delegados a importância de se preparar para para a conferência internacional que ia ter praticamente um ano depois, menos de um Exatamente. ano, né? E que para aquela convenção estaria convidado a mão da causa Dr. Moradier, a dona Leonora também estava presente, e aí todos nós de Belo Horizonte ficamos num entusiasmo tão grande. Bora para a Convenção Nacional de Salvador, vamos conhecer a Bahia. O que que fizemos? A gente alugou ônibus ou não? Não, esse não. Acho que a Esse gente foi não. de. Esse foi de. Mas só sei que foi a família do Dorian, são cinco Foi pessoas, muita gente. minha família, a sua família. Meu Deus do céu, foi um grupo enorme de Belo Horizonte. Mas para não estender muito, senão esse podcast aqui vai virar um filme, viu, Padilha? Se a gente não briga, você vai ter que cortar muita coisa, vai ser uma tarefa dificílima, não sei como é que você vai fazer. Então, o que foi muito interessante nessa convenção foi que a gente estava assim numa quadra, batendo uma bolinha, né? Depois, já quase no final da convenção, o Sérgio Couto foi no cantinho assim, chamou todo mundo lá de Belo Horizonte e falou assim: olha, doutor Moradier disse que eu preciso levantar um grupo de no mínimo 10 pessoas para ficar um ano aqui preparando as atividades para a conferência. Mas que por, Vocês topam? não, mas por enquanto, eu lembro, ele falou isso, mas assim, nós estamos precisando de pelo menos 15 dias agora, depois da convenção, a gente começar um projeto de ensino. Assim, passar um período aqui de um Isso, aí, tempo aí aqui. alguns de nós, entre eles nós dois, entre alguns Ficamos nós lá. dois ficamos, né? Isso, a gente ficou e o doutor Moradier falou, precisa aqui de uns 10, 15 pessoas. Aí ele perguntou de uma maneira assim muito direta, né? A gente ficou olhando um para o outro assim. Acho que o que passou na cabeça da gente assim, família, trabalho, estudo, tudo isso estava na nossa cabecinha, né? Tudo aquilo, mas também a gente, como a gente tinha se levantado como pioneiro, a gente percebeu que aquela hora ali foi o teste, É. né? E aí? Era um chamado de Bahá'u'lláh, né? Só sei que talvez foi tão naturalmente assim na nossa face naquele momento que a gente falou, eu acho que não vai ter problema não, acho que a gente, ô Sérgio, pode contar com a gente, tipo assim, uma coisa assim, a gente topa o desafio. Eu só preciso voltar lá para fechar a matrícula, pedir Não, não, demissão não. do trabalho. Aí nós ficamos 15 dias. Quando terminou, estava chegando no final dos 15 dias, a gente já se sentia meio aliviado,
nossa combinação, nossa promessa foi cumprida, nossa tarefa executada, agora vou voltar para casa, né? Aí o doutor Morragé deu uma meta para cada um de nós. Podia voltar para casa, mas para isso que você falou, para trancar a matrícula na escola, para aqueles que trabalhavam pedir as contas no emprego e trazer mais um. Tentar trazer mais Voltar um. e trazer mais um. Eu lembro que a minha tarefa foi, meu Deus, quem que eu vou convidar para voltar? Quando eu pensei em quem eu vou convidar para voltar, eu já tinha decidido voltar, né? Aham. Aí eu convidei quem? Convidei Gabriel. Aí a história é outra. Mas aí, continuando, Tá nós bom. voltamos, Aí né? eu acho que eu chamei foi Janjão, Gilda, Lu, Fita, só sei que todo mundo foi depois. Eu acho que foi Jefferson, Foi Jefferson? porque o Alisson, o Não, Janjão, estava nos Estados Unidos. pois é, eu já chamei ele para vir, Ele para tinha poder. voltado, né? É. Ou Aí seja, então, Pado, acho que assim, esse levantar como pioneiro, acho que a primeira experiência, assim, de longo prazo, podemos dizer que foi esse chamado para apoiar o ensino às massas em Salvador, na Bahia, para preparar a conferência internacional que ia ser realizada lá em janeiro de 1977, uma conferência histórica, que é outra história também que dá para contar do que aconteceu naquela conferência. É uma história, o que aconteceu antes, durante e depois da conferência. A energia liberada pela essa conferência, acho que é só gerações futuras que vão talvez entender o que aconteceu. Então, assim, aquele grupo, a gente formou-se um grupo de uma equipe de pioneiros que ficou morando juntos na sede regional da Bahia, naquela época, né? Hoje é a sede regional do Nordeste. E durante quase 2 anos a gente ficou lá, morando, residindo lá, ensinando a fé diariamente, às vezes de manhã, de tarde, às vezes às noites, numa intensidade que, na época, com o apoio do conselheiro Raul Pavon, das visitas das mãos da causa, Dr. Morradier e Sr. Enoque Olinga, de membros da Assembleia Nacional, de membros do Corpo Auxiliar, e principalmente da coordenação do Sérgio Couto, que renunciou também sua vida profissional, sacrificou a vida da sua família, porque ele tinha uma filhinha de 2, 3 anos, a Clara, e sua esposa, Anne, que também ficou junto com o grupo. Acho que seria bom a gente relembrar mais ou menos quem estava composto desse grupo, né, Padinho? Então, por Sim. exemplo, estava Dorian Seabra, Marisa Seabra, Daniel Seabra, Dorianzinho Seabra e... Era um casal de meninos. Ah, Dorian e Alexandre. e Alexandre. E o Dorian, Daniel, não, tinha o Daniel Daniel, também. Alexandre e Dorianzinho, que é o E Dorian, Dorianzinho, nome do pai. 5, né? Então, da minha família foi a Solange, o Jefferson, o Alisson, o Luiz e minha pessoa, éramos 5. Lá da Bahia estava a Emélia e estava o Patinha, o Gabriel. Alguns tentaram ficar, mas não conseguiram, como o Chico Donizete, O o Luiz Valdeci também, Fernando, o Si, lá de Belo Horizonte, ficou uma o Si temporada, também né? ficou um Gilda, tempo, mas não conseguiu. A Gilda também ficou junto lá. Dona Tuba Dona passava Tuba temporadas, né? passava uma temporada lá. Ana, E esposa de depois Sérgio também, que pagou um preço bem caro, porque toda a família dela, lembro que na época, sede local, a sede regional, né, da Bahia, não tinha nada, não tinha cama, não tinha nada. Então a gente dormia onde? No chão. Não tinha nem colchonete. E quando a mudança de Sérgio e Ana chegaram à Bahia, porque eles moravam em São Paulo, tudo que eram deles passou a ser de todos nós. do Então, grupo. a sede passou a ser mobiliada pela mobília dele. O único que tinha cama, de fato, de casal, eram eles, porque
porque tinha uma cama de casal. Sim. Mas as roupas de cama, travesseiro, tudo, nós passamos a usar e colocava o lençol no chão. E a gente dormia no chão, aquele chão É, vermelhão, né? às vezes colocava uma esteira, É, mas tudo isso, nada disso foi sacrifício, nada porque foi não, uma e era tudo coisa. numa alegria muito grande, né? As Porque meninas dormiam num quarto da sede, é, Sérgio dormia no outro quarto, que eram 2 quartos só, e e os nós moleques na na cozinha, sala. na sala. É, E foi tudo muito lindo, muitas experiências de ensino maravilhosas, experiências espirituais também é. que tivemos naquela época, inesquecíveis. O registro de crescimento da fé foi fabuloso, não somente na Bahia, porque contaminou todo o estado da Bahia, a região Contagiou. Nordeste contagiou, né? É porque E as outros, atividades de ensino que houve em Salvador se espalharam pelo interior da Bahia e para outras cidades que, naquela época, eram poucas as capitais do Nordeste que tinham pioneiros estabelecidos, né? Então, nós então, começamos a viajar para Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Sergipe, área então, indígena, área indígena. Então, toda essa toda essa. região. Então, esse período é muito importante todo mundo entender que foi aquela década de uma metodologia conhecida como ensino às massas, né, Padinho? Foi bem característico dos anos 60, 70 e um pouco dos anos 80 também, né? Então, a metodologia, hoje, quando a gente vê os processos que estão em andamento, então, reforça uma aprendizagem de muito esforço de décadas passadas, né? E a Casa Universal de Justiça menciona isso em suas mensagens, né? Que como todos esses esforços fazem parte de um processo de aprendizagem, né? E só para a gente ter um entendimento, o grande desafio naquela época do crescimento, tanto no Brasil como na Colômbia, na Bolívia, na Índia, no Equador, era que nós tínhamos capacidade de expandir, mas a gente não tinha capacidade para consolidar. Então, assim, parece que parece que perdeu muita energia, muito esforço, mas a gente nunca sabe, né, no espelho de Deus, o que aquilo significou, o que aconteceu. Então, só lá na cidade de Salvador, eu imagino que tiveram mais de 10 ou 15 mil declarações. Isso num período de 1 ou 2 anos, né? Numa noite, para ter uma ideia, numa experiência com ensino com a mão da causa Senhor Olinga, com a participação de uns 30 instrutores num bairro lá chamado Pau da Lima, numa noite tiveram 500 declarações. Então, essa era a receptividade que tinha na época, porque às vezes a gente ensinava, falava da fé, questão de 15 minutos, as pessoas acreditavam e desejavam ser barrais, né? Então, Porque aí o desafio a era a meto- consolidação. é, Hoje, o instrumento que nós temos, através do processo de instituto, com seus programas educacionais, as aulas barrais para crianças, os grupos de pré-jovens, os círculos de estudo, as reuniões devocionais naquela época já tinha, né, que a gente chamava de reuniões de orações, né? orações Era o que a gente matinais. orações matinais. Mas esses processos educacionais ainda era muito elementar. Aula para criança tinha, mas não era tão sistematizada como o de hoje, né? Assim, com todas essas lições organizadinhas. Porque quando você fala, só Então, queria voltar atrás, Carlos, um pouquinho nesse momento que você relata, relembra, né? Aquela noite aham, memorável que só quem estava é que vai entender, né? Com 500 declarações. Como é que era o sistema? A gente fazia uma apresentação pública por uma massa de pessoas ouvindo, falava sobre Deus é um só, a religião é uma só,
e todos nós somos irmãos, membros de uma mesma família. E que Deus, de épocas em épocas, aí falava um pouquinho de revelação progressiva, Mas com ênfase em apresentava, Bahá'u'lláh. apresentava o Bab, apresentava o Bahá'u'lláh, apresentava do Bahá como centro do convênio, que hoje, o centro da aliança que Bahá'u'lláh fez com os Bahais, falava sobre alguns princípios que Bahá'u'lláh trouxe, falava de uma administração que ele criou e falava de algumas leis que temos que obedecer. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O que vocês acham? Quem gostaria de se tornar Bahá'í também, levanta a mão. Quem O pessoal acredita que levantava a Bahá'u'lláh... mão e a gente saía com um cartãozinho de registro para ver se é uma carteira de identidade, que todo Bahá'í tem, para a gente saber onde o senhor mora, onde a senhora mora, para poder convidar para uma reunião. O cartão era dividido em 3 partes, uma parte ficava com a pessoa na hora, outra parte ia para a Assembleia Local e a outra para a Assembleia Nacional. Era muito simples, só que nós éramos muito competentes nessa parte. Mas para consolidar essa gente toda, na época, o Instituto Ruhi estava nascendo, porque na Colômbia o Estava mesmo tendo o mesmo processo de processo. massa estava acontecendo. Só que eles é como se especializaram em consolidar e nós em expandir. Então, o Instituto Ruhi nasceu aí. Nós começávamos a aplicar o Instituto Ruhi, os livrinhos, eram em papel jornal. O Sou Bahá'í era um outro livretinho que a gente tinha para poder estudar com os novos Bahá'ís. Exatamente. Então, quer dizer, esse era um processo de aprendizagem enorme, né? É. Mas, continuando, Carlos, Então, aí a mas aí gente já estava... daí você não ficou na Bahia, né? A coisa Não, pois é. cresceu, Então, por exemplo, acho que isso aí foi um estágio, entre aspas. passou algum tempo, a Assembleia Nacional fez um levantamento de pioneiros para os pioneiros, porque era muita gente na Bahia, né? Falou, agora espalhar esse povo pelo Brasil. E aí, como é que foi? Aí foi o seguinte, eu lembro que no plano daquela época, era um plano de 5 anos, tinha o Brasil tinha uma meta de formar 50 assembleias espirituais locais. Imagina, Padilha, naquela época. E precisava cumprir essa meta. Era um desafio, porque você tinha que chegar numa cidade, né, ensinar e encontrar, no mínimo, 9 pessoas adultas interessadas em ser Bahá'í. Então, eu lembro dessa meta, né, e dessa preocupação que fala, puxa vida, nós temos que eleger 50 assembleias, e precisava de pioneiros no Amazonas, no Nordeste, alguns locais do Nordeste. algumas cidades do Nordeste, então tinha algumas metas. Então, eu tinha assistido aquele filme Luz Verde, né? Eu virei e falei assim, não, consultando com o senhor Raul Pavon, não, eu posso ir para Manaus sem problema, eu nem sabia onde é que ficava esse negócio. Então, eu me levantei para ser pioneiro em Manaus, né? E tinha um casal que morava em Belo Horizonte que também ficaram interessados em ir para Manaus, né? Que foi a Luísa e Cláudio Vera Gamboa, né? Um casal de chilenos, né? Um casal de chilenos, né? E aí eu já fiquei mais animado, eu falei, opa, vai ter conhecidos lá também, que não sei o quê, até durante um bom período eu morei com eles. Então, mas antes de chegar em Manaus, também passei um período no Pará, fazendo algumas atividades de ensino em Belém, em Macapá, naqueles lados de lá. Se fosse hoje, você chamaria de pioneiro de curta duração no Pará, né? Isso. Uhum. E no Amazonas já seria como a ponte queimou. A gente tinha uma visão que pioneirismo era o seguinte: você pegou e entrou numa ponte, ela começou a pegar fogo atrás de você, né? Falei, pronto, a minha ponte começou a pegar fogo, agora é daí para lá, daí para frente. Então eu fui para Manaus, Pádua, num período que Curie Hanum tinha pouco tempo passado por lá, depois da Projeto expedição Luz Luz Verde. Verde. Então, a gente foi no sentido assim, de consolidar a comunidade, fortalecer a comunidade, expandir a comunidade,
e tentar fazer alguma coisa parecida como foi feito nos bairros lá em Salvador, né. E aí você deve lembrar do trabalho que foi feito na Compensa, no Japiim, naqueles bairros todos lá, que eram bairros também muito simples. Eu estava a tempo integral, então eu fui para estabelecer lá, ajudando a consolidar a comunidade de Manaus, né, no sentido de tentar ajudar, fortalecer a assembleia local, estabelecer a festa de 19 dias, celebrar dias sagrados e, pouco a pouco, ir, estabelecendo atividades com jovens. Tinha Naquela lá época também já um casal, lá também tinha um é, casal, né, de pioneiros, Jairo e Jude, né? Jairo e Jude também já tinha ido para lá como pioneiros também, então já estava assim, fortalecendo um grande centro no norte do país, né, no nordeste do país. E já Jairo e Então Jude tinha ido para lá, já estava se fortalecendo aquela região, né? isso, então já estava começando assim, a Jude, como gostava muito de música, assim, era compositora e tudo isso, então as reuniões começaram a crescer, a comunidade começou a desenvolver, encontrando novos barrais e tudo isso. Então ficou assim como um centro para dar apoio a toda a região norte, praticamente. Tipo Amapá, Rondônia, Uau! Acre, né? Então, assim, começou e nesse período, né, a gente ficou conhecendo um casal, né, que estava no Amazonas, muito interessado em ensinar, levar a fé para todos os as aldeias, ribeirinhos, comunidades do interior do Amazonas, né. Era o Isatolá Peimane e a Charla, na época, Peimane, né, que hoje ela é pioneira em Macapá. Ela permaneceu aqui no Brasil. Eles tinham um barco, né, que também deram o nome de Luz Verde, né? Isso, então, Pado, é um outro episódio também, assim, na minha vida como pioneiro, muito emocionante, porque foi assim. Então, às vezes, naquela época, o trabalho de instrutor se misturava muito com pioneiro, né? É, Porque na época precisava mais de instrutores, de expandir a fé, geograficamente, do que de repente ficar somente numa área. Então, consolidando só uma e área. isso, então a gente tinha muitos textos em mãos relacionado com o trabalho de instrutores, né? Principalmente inspirado no livro Epístolas do Plano Divino, né? Então, aqueles textos de Abdu'l-Bahá, como que ele falava que deveríamos ser como uma ave de asas partidas, não? Assim, e Bahá'u'lláh tinha muito, a gente nunca esquece do texto, né, que a gente deveria ser irrestritos como o vento, né, indiferente de como que a região ele sopra, seja deserto, floresta, prado, frio, calor. Então, esses textos inspirou muito a gente, né? E muito é aquele de Abdu'l-Bahá, que, se você me permitir, Pado, eu poderia ler rapidinho, Sim, sem que dúvida. que inspirou muito a gente, né? Que ele diz assim, deixa eu ver se está aqui fácil. Oh, se eu pudesse viajar, ainda que a pé e na máxima pobreza, a essas regiões e erguendo o chamado de Yabarraulapá em cidades, aldeias, montanhas, desertos e oceanos, promover os ensinamentos divinos. Infelizmente, eu não posso fazer. Quão intensamente eu o lamento. Apraz a Deus que vós o possais fazer. É de A fato gente, inspirador, né? não é inspirador? Então, por exemplo, assim, Abdul-Bahá lamentando, e fala assim, e ele na esperança que quizás vocês podem fazer isso. Então,
a gente via isso como uma herança, né, que a gente tinha herdado de Abdu'l-Bahá. Então a gente tinha esses textos muito, gravado, né, vamos supor assim, no coração e na mente, porque a gente quando está servindo como instrutores e pioneiros, a gente é muito testado diariamente. Parece que a gente acorda já esperando um teste naquele dia. E eu interpreto isso, Pádua, essas provações do campo do pioneirismo e do ensino, em proporção à bênção que é esse serviço, né, de servir como pioneiro. Talvez comparável com as bênçãos dos mártires na idade apostólica. E parece que tem alguma coisa assim, né, porque o Guardião compara, Alguma né, relação, né? uma relação, né, de heroísmo tal como daquela época, né, então Não, uma coisa, e Carlos, que assim que eu sinto, até nessas suas relembranças desses acontecimentos, dessas experiências que você viveu, por trás de tudo isso tem uma coisa que eu acho fantástica, que é a obediência, né? Obediência às instituições. ao Porque as, chamado das instituições. porque as instituições é que estão com o dedo no pulso da comunidade. Elas que estão mais bem informadas, mais preparadas para nos orientar e nos elevar a metas que são prioritárias, né? Então, por exemplo, você saiu da Bahia, foi para o Amazonas em obediência a esse chamado. Mas tem muito mais na sua vida, porque depois disso, quer dizer, ainda no Amazonas, a Assembleia Nacional convocou, a pedido da Casa Universal de Justiça, uma conferência internacional no Amazonas. E lá você também participou, e depois surgiu outras metas que você foi parar em Cuiabá. Conta essa parte aí, que você saiu do Amazonas e foi para Cuiabá. Então a experiência no Amazonas, né, padre, Não, você assim, do Amazonas você voltou para a Bahia, né? não, Não, você acho que foi para não, Cuiabá, né? do Amazonas, aí eu fui como pioneiro para Cuiabá. É, Mas o interessante é que, por exemplo, no Amazonas foram abertas centenas, se não me engano, 7 centenas de comunidades para a fé. Imagina o tamanho de uma expansão assim para consolidar um crescimento desse jeito. exato. Então, parecia que a vontade na época era expandir e, com expansão, conquistar uma região, um país ou até o mundo. Esse era talvez o desejo dos instrutores da época, né? Assim, e a gente, por exemplo, assim, às vezes em poucos dias era possível formar uma comunidade naquelas comunidades. Tamanha era a receptividade que existia em cada Porque lugarejo. quando saíamos para visitar aquelas localidades ribeirinhas, lembro bem, não tinha nunca ninguém ouviu nem falar em fé Bahá'í nem nada. Mas nós chegávamos, éramos bem recebidos, falávamos da fé, ensinávamos naquela aldeia, que às vezes era uma aldeia, às vezes falava cidade, mas era uma cidade com Um 50, 100 casas, e acabou a cidade. povoado. Era um Povoado, povoadinho, né? Uhum. povoado. E aí, naquele povoado, havia uma receptividade tamanha que, depois de algum dia lá fazendo atividades de ensino, realizando aula Bahá'í para crianças, reunindo com jovens, no final da tarde, tinha lá 50 declarações assim, tranquila. Com 50 pessoas numa comunidade, Bahá'u'lláh falou que deve ser eleita uma assembleia local. A gente elegia a Assembleia Local. Então, eu lembro que nós visitamos o número de declarações, de cartões de registro, superava muito. Eu lembro, 5.000 era assim, 5.000 novas declarações era o montante. O trabalho mais desgastante que a gente sentia na época, você lembra bem, era preencher cartão de registro. Ai, preencher cartão de registro
era A uma... maioria da pessoa analfabeta, para eles não valia, não tinha, às vezes não tinha nem sentido perguntar qual é a data de seu nascimento. Exatamente, não sabia Tinha nem que perguntar assim, sobrenome. qual que é seu aniversário para ela entender data de nascimento. Lembra, padre? Exatamente, era um Também, transtorno, né? né? Mas aí, então aí, do Amazonas, você é chamado para Mato Grosso. Mas eu queria contar uma história do Ah, Amazonas por que a gente favor. ensinou. É uma história muito assim do ensino. Um senhor declarou Bahá'í numa daquelas vilas, né? Ele ficou tão impactado com depois de explicar a mensagem para ele e depois da reunião que participou, no dia seguinte ele estava pertinho do barco assim, esperando a gente acordar ou coisa assim, porque era dia da gente ir embora, subir rio acima. Ele virou e disse: "Será que eu poderia amarrar a minha canoa aqui atrás mesmo? Eu não preciso ficar dentro do barco não, só para sair para ensinar junto com vocês". Isso Incrível, né? aqui foi uma iniciativa dele, esse brotou esse Espírito. desejo dele, esse espírito. Até hoje eu fiquei sem entender aquilo, porque ele ficou tão impactado que ele queria levar aquilo para continuar levando aquela mensagem para outras pessoas. Nossa, são cada povoado, cada lugarejo teve uma história para contar que eu acho que talvez seria interessante registrar isso num caderno, no livro, alguma coisa assim para ficar marcado aí na história. Aí depois eu me levantei para Mato Grosso, para Cuiabá, que também era uma área ainda muito virgem na época. Aí eu estava participando de uma convenção que estava presente o senhor Raul Pavon, que era sempre quem estava sempre nos encorajando, estimulando, inspirando, animando. E ele me chamou num quarto assim, ele costumava sempre abrir o mapa do Brasil ou da região onde você estava. Quando ele abria o mapa, você já podia saber, aí tem, aí vem. Aí eu só lembro que falei para ele assim, eu falei, senhor Raul, você não está achando essa região aqui, centro-oeste, muito vazia, não? Ele falou, exatamente, está muito vazia. E acho que tinha tido uma reunião do Corpo Continental de Conselheiros, ele falou, a gente também está achando muito vazia essa região. Então, e a gente gostaria de te convidar para servir nessa região. E dessa vez você iria como membro do Corpo Auxiliar, além de pioneiro, iria como membro do Corpo Auxiliar. Eu falei, meu Deus do céu, já vou eu de novo para outra aventura aqui. São regiões muito desafiadoras. Região norte, do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, muito desafiadora. Então, já era famosa no Centro-Oeste, em Cuiabá, que diz que era um calor maior do que o da Amazônia. Eu não podia imaginar que tivesse no Brasil calor e umidade maior do que do Amazonas, né? Passarinho só voa com uma asa, né? A outra ele se abana, né? A outra é a Habana, padre. Então, eu também fui para lá, para Cuiabá, com essa missão de estabelecer assembleias locais, abrir localidades em volta, formar uma comunidade, estabelecer até mesmo um instituto regional, né? Na época, a gente falava de sede regional, né? É. Assim, para que fosse construída lá. Então, tinha que consolidar Campo Grande, a fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, Corumbá, e eu fiquei Idauano, viajando Dourados. aqui da UANO, eu fiquei viajando durante muitos anos aquela região, e às vezes eu dava apoio também ao Acre e Porto Velho, e aí, nesse inteirinho eu conheci a Fariba, né? E em Mato Grosso, em Cuiabá, numa escola de verão. Isso era no mês de julho, a gente noivou no mês de outubro, e o casamento foi marcado para janeiro do ano seguinte, né, de 88. Janeiro, não, E janeiro de. Você tá pulando a história aí.
casou em janeiro Isso. de 84, 85. Janeiro de 85, porque você casou na Conferência do Amazonas. Foi. E foi em 85? Foi em 85, porque quem celebrou seu casamento Padinha. fui eu. Foi 88, não, Padinha? Não, 85, Carlos Alberto. Tá certo. E foi numa conferência do Amazonas, muito especial, Exatamente. de celebração de vitórias, e contou com a presença da mão da causa Ruria Hanum. Exatamente. E Ela foi ela, testemunha do seu casamento. ela ficou muito feliz de ser testemunha do meu casamento, então foi um privilégio ter uma mão da causa na cerimônia do meu casamento, e que também estava casando a Susan e o Paulo Ramos, de Belo Horizonte também, Exatamente. Sussa, irmã de Fariba, né? irmã da Fariba. Então foi um casamento duplo, lá em plena conferência, estava cheio de testemunhas, mais de 500 testemunhas naquele casamento. E parecia que foi a Hurier não falou uma coisa simbólica, né? De que aquilo ali estava um exemplo de serviço, né? Assim, um símbolo de serviço à fé sendo consolidado, e que marcou muito a vida da gente. Então foi isso, acho que foi um símbolo também de eu ter servido no Amazonas durante muito tempo, É, e ela ter aceitado estar presente, porque às vezes ela não aceitava estar presente em qualquer atividade, né? Então é. ela foi generosa em aceitar e abençoar aquela união. Então eu fiquei muito feliz com aquilo. Depois voltei para Salvador. Não, o que eu acho Não, aí eu vou. incrível, o que eu acho incrível, só abrindo um parênteses, é assim, lembra quando você começou a contar a sua história, como é que você conheceu a Febarra e tal, em Belo Horizonte, aquela coisa. Aí eu me tornei Bahá'í, declarando o meu amor por Bahá'í lá com você. Lembro que eu falei, Carlos, eu não, a fé Bahá'í não precisa de mim. Eu cheguei à conclusão de que eu que preciso da fé Bahá'í. Como é que nós íamos sonhar que anos depois, aqueles dois jovens, recém conhecer uma religião nova, ia estar no Amazonas, um casando o outro. É verdade, o casando. Pois é, Um imagina. celebrando o casamento Não, do outro. e quando a gente se ofereceu para ser pioneiros no Amazonas, de repente a gente nem imaginava se ia conseguir ir, porque o desafio era muito grande, né? Exatamente. Para jovens de 20, 21 anos É, apenas, assim, é. então. Mas acho que Bahá'u'lláh transforma a gente, aquilo, né, que Abdul-Bahá fala, ele faz de uma gota No um oceano. oceano. Então é só a força de Bahá'u'lláh mesmo que faz com que a gente. Essa é a coragem que o pioneiro, que aquele que tem vontade de servir em outras frentes, deve ter, né, Carlos? É, se ele sentir como uma mosca, ele ter a confiança que Deus vai transformar numa águia, né, Paty? Exatamente. Assim, e que não depende dele, depende da confirmação e da força de Bahá'u'lláh que ele dá para a gente, É. assim. Então, A gente a- entender que a gente é só veículo, né? Não é nada. É não é nada, uma casquinha, um bambu oco, né? Sem nó. verdade, De assim. preferência, bambu sem nó. Sim, nós. Mas e aí? Então, você estava em Cuiabá, Bahia. Não, Cuiabá, voltei para o Amazonas, Ah, aí é. para colaborar com um projeto de desenvolvimento social e econômico que foi estabelecido em Iranduba. Isso. Aí eu fui morar em Iranduba, que é interior do Amazonas, né, praticamente do lado da floresta ali, Dentro, no e meio da floresta. no meio da maior floresta, né? E também foi outra experiência muito grande de ganhar capacidades na área de ação social, assim. Então foi ajudar a estabelecer a Associação para o Desenvolvimento Coesivo da Amazônia, né, a ADICAM, e seus programas, né, seus projetos lá. E depois de um período lá, alguns anos, aí a gente recebeu a visita de um conselheiro do Centro Internacional de Ensino, que acho que teve um papel muito grande
não somente na minha vida, acho que na sua também e de outros, né, padre? Que foi o senhor Kaiser Barnes. Aí ele Depois fazendo se uma tornou visita, membro da Casa Universal de Justiça. depois se tornou membro da Casa de Justiça e depois aposentou. Hoje ele está morando nos Estados Unidos, uma pessoa maravilhosa também. E lá em Iranduba ele falou assim, Carlos, o que que aconteceu na Bahia nos anos 70? A gente está precisando recapitular aquilo para ver o que que faz hoje em termos de estabelecimento de instituto. Aí ele convidou todo aquele grupo, lembra, padre? Para visitar Salvador novamente e a gente fazer uma consulta à luz do que se poderia fazer naqueles... Isso aí era 1990 e deve ser 96, 95, 96, mais ou menos, que teve aquela reunião. Foi mais ou menos isso, se eu não me lembro. É, noventa e E três, aí, 94, porque por aí, assim, é, E aí estava, na eu já época, o estava conselheiro... chegando no Sultanier. E eu cheguei no Sultanier aqui em Mojimirim em 91, final de 91, começo de 92. Aí foi logo em seguida, ó, talvez 93, Carlos. 93, 94, por aí, assim. É, E aí eu lembro até que ali já foi decidido minha vida naquele encontro, porque estava precisando alguém para coordenar um instituto lá de Salvador, da Bahia. é. E aí a gente consultou quem poderia fazer, aí veio voltou na nossa memória aquela conversa de 77, só faltou eles falar assim, agora está na hora de vocês voltarem para cá e consolidar todo mundo de novo, né? Mas aí todo mundo já estava, já não era jovem mais, era uma condição completamente diferente. E aí na consulta as pessoas acharam, bom, Carlos, acho que você é o que está em condições de vir para cá e a gente vai verificar como apoiar, né, o projeto de Bahia novamente. E, então, o Pádua foi para o Sultanier com a missão de levantar jovens para ajudar o processo lá em Salvador e também para ser capacitados, porque precisava de uma nova onda de recursos humanos para Eu servir tinha como recém-chegado instrutor. ao Sultanier, servindo no Comitê Nacional de Ensino, com essa missão. E você ficou em Salvador com essa outra missão de Aí, coordenar o projeto. aí eu fiquei alguns anos lá, eu já estava servindo na Assembleia Nacional, e aí em 99, então eu devo ter ficado lá uns 3 ou 4 anos novamente em Salvador como pioneiro lá, ajudando a expandir o instituto, né, era o RI, né, preparando tutores. Na época só tinha o livro 1 por enquanto, então era preparando tutores para o livro 1, depois o 2, aí foi aumentando. E aí foi quando aconteceu a eleição de oficiais, e eu fui eleito secretário da Assembleia Nacional, e aí eu tive que voltar para o Centro-Oeste, mas só que agora, em vez de Cuiabá, para Brasília, Isso. né? Então, porque o secretário tinha que residir próximo da sede nacional. Aí E foi outra aí missão. nós lembra, aí em 96, já em Brasília, aí nós fomos para a Colômbia nos capacitar para lançar em 96, a nível mundial, o Instituto do Rio. Nós lançaríamos no Brasil, No Brasil, se tornaria Então, oficial, né? Lembra? aí eu lembro que eu e você, acho que eu e você, fui só nós dois, Só né? nós dois. Os conselheiros e a Assembleia Nacional indicou gente para participar lá de um treinamento no Instituto do Rio de multiplicador de tutores, né? É, E na época tinha só o livro 1 que eu lembro, né, Patinho? só o livro um, consolidadinho assim, só o livro um. Só o livro 1, mas era nele que tinha toda a metodologia, É. né, assim, que era necessário as pessoas Eu lembro que nós aprenderem. voltamos direto de Cali, diretos do A Instituto Colômbia, do Rio para o Soltanier, para para fazer um capacitar. seminário, né? Estava lotado aquele Soltani, acho que devia ter uns 100 barrais de diferentes Mais de 100 comunidades. barrais.
Eu lembro que Isso. até Farrad, na época, acho que Farrad era Era conselheiro. Farrad e Rolf era conselheiro Vieram na época. participar. Foi maravilhoso, né? Então, a gente teve esse privilégio também de Privilégio. participar desse início do Instituto, e a gente começou a perceber que grande parte de capacitação de pioneiros seria estarem preparados nos programas do Instituto, né? Porque lá abrange inúmeras atividades que um pioneiro assume quando vai para uma meta. Ai, Pato, eu estou ficando cansado. Mas é muita história. E olha que eu estou pensando, enquanto você fala, eu estou pensando aqui, mas quantidade de coisas que a gente está pulando, Isso é muita coisa. Por exemplo, mas tá nos ótimo. Acho dias, que nos dá. dias atuais também eu sinto assim que eu tive um papel como pioneiro, no sentido de aqui começou a fazer atividades em vizinhança, então o conceito de pioneiros em vizinhança, então tem muitos barrais nesse país que se o fato dele mudar de um local que não tem nenhuma atividade, mas mudar para outra com tendência de ter atividades em um centro de intensa atividade, ele vai ter essa oportunidade hoje. Claro. E aí, nos últimos anos, nos 3 últimos planos, Barraulá assim, chamou a gente, né, Pada, para contribuir com o levantamento e orientação de pessoas, de amigos que desejassem servir como pioneiros, né? Então, nos últimos anos, a gente tem dedicado a esse serviço, e aqueles que tiverem tendo a oportunidade de ouvir esse podcast, que pense no chamado que a Casa Universal de Justiça está fazendo em mensagens recentes do objetivo da próxima série de planos, ou seja, nos próximos 25 anos, estabelecer um programa intensivo de crescimento em todos os agrupamentos. Então, por aí já podemos perceber a dimensão da necessidade de pioneiros, né? Então, assim, só no Brasil são mais de 600 agrupamentos, e tem muitos que ainda é totalmente virgem, mas a necessidade vai ser através de uma estratégia muito bem elaborada. Por exemplo, a gente vai precisar reforçar agrupamentos no terceiro marco, aqueles que estão na fronteira de aprendizagem. Por quê? Porque vão ser desses agrupamentos que tem em cada região é que vão levantar outros para ir para mais à frente. Outros recursos, né? É a aprendizagem contrária ao do passado. A gente saiu abrindo comunidades em lugares muito remotos, onde não tinha uma base forte. Onde tiver um agrupamento no terceiro marco, as instituições vão procurar focar reforço nelas, Exato. para dali sair outros para... Imagina, Pádua, o agrupamento Cruzeiro do Sul, lá no extremo do Amazonas, que daqui a 25 anos precisará ter um programa intensivo de crescimento. O Corumbá, na fronteira do Mato Grosso com Bolívia Bolívia. também. E por aí vai, no interior do Mato Grosso, lá em Sim. cima, Tocantins. Então, são muitos agrupamentos que vai precisar de muitos heróis É. para Se ocupar. hoje, Carlos, por exemplo, alguém tivesse assim com desejo de se levantar, porque certa vez foi perguntado para a Casa de Justiça que é ser pioneiro. Aí ela respondeu que pioneiro é todo aquele que sai da sua localidade, de onde ele mora ou onde ele nasceu, e vai para uma outra localidade com a intenção também de ensinar a fé. Então, se eu saio da minha cidade e vou para uma outra cidade, mesmo que seja uma cidade vizinha, eu estou, naquele momento, servindo como pioneiro, que é um conceito diferente do significado propriamente dito da palavra pioneiro, né?
Então, todo aquele, por exemplo, hoje a gente tem o conceito, até como você já mencionou, pioneiro de bairro. De Você mesmo vizinhança, né? morava em Águas Claras, né? Águas Claras e mudei Águas para São Claras Sebastião. São Sebastião. e mudou para São Sebastião. São duas vizinhanças, são duas cidades dentro do Distrito Federal. Então, São isso bairros. também Na realidade, hoje são bairros, né, são padre? bairros, né? Então, Uhum. mas constitui pioneiro. Se você permite, eu queria ler nesse livrinho aqui, que o livrinho é só força de expressão, né? Esse Por Amor à Causa, que está cheio de textos sobre pioneiros, né? E um dos textos que eu estava lendo outro dia, sobre as virtudes que cada um de nós, pioneiros, deveria ter, Bahá'u'lláh escreveu o seguinte: Deus prescreveu a cada um o dever de difundir sua causa. Quem se levantar para cumprir este dever, antes de, antes de proclamar sua mensagem, necessita adornar-se com o ornamento de um caráter reto e louvável, de modo que as palavras por ele pronunciadas possam atrair os corações daqueles que sejam receptivos a esse chamado. Sem isso, não poderá ele esperar jamais exercer influência sobre os ouvintes. Esse texto me lembra alguém que está assim em dúvida. Não sei se eu levanto, se eu. Porque, às vezes, a insegurança que bate no coração do futuro pioneiro é aquela que eu estou já aqui, estamos estabelecido, já tenho meu emprego, minha família. Às vezes é solteiro, jovem ou a jovem, está começando uma carreira profissional, terminou a faculdade ou ainda vai iniciar uma faculdade e está em dúvida se levanta ou não, se atende ou não um chamado das instituições para cumprir uma meta de pioneirismo. O que você falaria, Carlos, para essas pessoas? Olha, Pado, a primeira coisa, por exemplo, assim, acho que levantar como pioneiro é a oportunidade que a gente tem de aumentar o nosso amor por Bahá'u'lláh, nosso amor por Deus, entende? E que ele prometeu nunca deixar a gente abandonado, né? Assim, em momento nenhum. Porque se a gente for passar por problemas, você vai passar problemas sendo pioneiro ou não, a vida continua, né? Exatamente. Agora, se você passar com problemas, é ter negócio bom. Se você passar problema numa meta de pioneirismo, você tem a certeza de que Deus está coladinho ali de você, né? As promessas de Bahá'u'lláh e de Abdu'l-Bahá estão ali do seu lado, né? O que que muda? Às vezes, por exemplo, assim, às vezes quando a pessoa se levanta como pioneiro, não significa que ele vai deixar de trabalhar, ou de vai ter uma vida familiar, que vai ter filhos. Não, a vida como pioneiros, ela é coerente, ela continua sendo integral, né. Às vezes a pessoa pode mudar de um bairro para o outro, e às vezes nem precisa mudar de faculdade. Talvez vai ficar um pouquinho mais longe, algumas vezes pode ficar até mais perto, É, né. E hoje em dia é isso, né, por exemplo, às vezes a pessoa pode sair como pioneiro e talvez não precisa nem trocar de trabalho também, né. Diferente da nossa época, que a pessoa tinha que pedir demissão do trabalho e rezar para encontrar outro no destino que ele fosse, né. exato. E ainda assim, a gente nunca deve ter dúvida de que Bahá'u'lláh vai abandonar, porque a experiência que eu tive que ele nunca nos abandona, né. Desde que a gente tenha força de vontade, fé, porque a fé da gente é testada, né, a Exato. confiança da gente é testada. E hoje as instituições estão muito mais consolidadas para dar atenção ao pioneiro, Sem entende? dúvida. Seja assembleias locais, assembleias nacionais, conselheiros, Os membros do corpo conselhos, né? auxiliar, os conselhos barrais. Então, hoje o apoio está tão mais próximo do pioneiro, mas ainda assim ele vai vivenciar momentos de desafios,
né? Que é aquela oportunidade de crescer, né? A melhor roseira é aquela que é podada, não é, padre? Pois é. E na Ela época que dá está mais sendo flores, podada, né? se a roseira tivesse consciência na hora de estar sendo podada, ela fala: nossa, mas como o jardineiro está sendo malvado comigo, né? Está me É, cortando aqui. Mal sabe ela que ele está criando fortalezas, né? para ela, assim, depois, quando chegar a primavera, desabrochar, assim, muito Exatamente. deslumbrante, né? Assim, então, eu acho que, por exemplo, é a questão de ter coragem. Aquilo que Bahá'u'lláh diz, né, que a essência da coragem é a promoção da palavra de Deus, né? Então, a essência não, a origem da coragem e do poder é a promoção da palavra de Deus, né? Então, acho que a gente experimentar o pioneirismo é experimentar estar do lado do nome de Deus, o poderoso. Vamos dizer assim, sabe, Pado? Né? Porque assim é uma coisa impressionante assim de que como que ele nos transforma, como que ele abre horizonte, como que ele desperta nossas capacidades. É coisas tão maravilhosas, tão lindas, sabe, que não dá margem assim a nenhuma dúvida, né? E se a pessoa tiver assim com um pouquinho de dúvida, conversa com alguém que já serviu como pioneiro, que ele vai ver, entende? Assim. Então, Exato. ou então lê história, né? Por exemplo, lê o livro sobre Dona Leonora, lê o livro sobre Martha Ruth, lê história de Lua Getzinger, lê história de Olavo Novaes, que é outra história assim, de pioneiro internacional do Brasil, maravilhosa e fantástica, entendeu? Exato. Então, ele vai se animar assim e só vai crescer, né? Assim, como indivíduo, como Bahá'í, como amante, como servo de Bahá'u'lláh. Assim, é algo tão maravilhoso que só vai trazer alegria, eu acho, né? E Assim, uma coisa que eu li há muitos anos atrás, falando, Abdu'l-Bahá falando que o que as almas conversarão no outro plano de Deus, em outros mundos de Deus? Aí ele responde que falarão sobre aquilo que passaram no caminho de Deus. já Então, pensou se a gente não tiver nada para falar, Pardo? já pensou? Quer dizer, então, nós estamos aqui há 2 horas conversando sobre um pedacinho Um daquilo. Então, a pedacinho. gente é muito privilegiado. Não Sim, somos, de fato, merecedores do privilégio, das oportunidades que nós tivemos, que ainda temos, de falar dos ensinamentos de Bahá'u'lláh. Nós vivemos numa época muito especial, que acho que a gente não tem a mínima noção do tamanho da grandiosidade que é esse dia, que é o dia de Deus, né, Carlos? Então, exatamente. eu acho que as pessoas devem agarrar, como diz o ditado, com unhas e dentes, a oportunidade de servir como pioneiro, né? Porque um passo nesse dia, um sopro nesse dia, equivale a muitos da eras passada. Pois é. Então, exalar alguma coisa em nome de Bahá'u'lláh hoje não tem comparação com era nenhuma do passado. Imagina, Padinho. É, Eu fico imaginando como que os mártires na época do Bábio gostaria de estar aqui agora, entendeu? Para poder também servir a Bahá'u'lláh e fazer barulho tão grande quanto fizeram lá na época da declaração do Bábio. Então, eu a acho gente, que a gente tem. outro dia eu tenho falado isso com certa regularidade. Eu achei muito interessante essa analogia que um pioneiro fez. Mas quem conta um conto aumenta um ponto, né? Eu já dei uma modificadinha também nessa história, né? Que diz que é assim, que quando um pioneiro sai, é como se Deus desse para ele um balão, uma bexiga de festa. Nesse balão, nessa bexiga, tem um palhaço desenhado nela. E esse palhaço representa problema. Quando o pioneiro sai, a bexiguinha lá, o balão está vazio. Mas na medida que ele vai enchendo de ar,
O ar é a quantidade de pessoas que vão aceitando a fé. Na medida que vai enchendo esse balão, vai enchendo de pessoas, esse palhaço vai aumentando de tamanho. Muito bom exemplo. Só que chega uma hora que é tanto ar, que é tanto barrai, que a bexiga, o balão estoura. E o problema vai acabar. Esse palhaço deixa de existir. Esse palhaço desaparece. Então, na medida que o mundo se torna barrai, esses problemas tão graves que a sociedade de hoje vive vão desaparecer. Mas vai depender de nós. Quanto mais elevarmos a fé para as pessoas, mais pessoas entrarem na fé, menor serão os problemas e outros vão desaparecer. Não é? Exatamente, Padre. Carlos, quero agradecer imensamente a sua participação nesse Uma Graça de Podcast. Realmente foi um prazer, uma honra, um privilégio muito grande ter você aqui. E eu sei, nós dois temos consciência de que pulamos muitas histórias, né? Você pulou muitas partes da sua vida, muito importante, mas vamos deixar para uma segunda oportunidade, né? Mas muito obrigado a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Lembra de clicar lá no joinha se gostou e se inscrever no canal, porque quanto mais pessoas inscritas houver, melhor será para que a gente possa divulgar esse nosso trabalho para mais pessoas, né? Muito obrigado, Carlos. Eu que Agora com você agradeço, as Padre. palavras finais aí. Não, é só desejar sucesso nesse trabalho, que todos que estejam nos ouvindo possam refletir em se oferecer como pioneiro. É só falar com uma instituição mais próxima, né? Assim, e estou muito feliz aqui de poder estar compartilhando com você esses temas. Só de recordar gera uma emoção muito grande e sucesso aí pelo seu trabalho, tá bom? Muito obrigado, Carlos. Pelo serviço que você está realizando nesse sentido. Isso, nós estamos. Sem vocês, convidados, esse podcast, esse Uma Graça de Podcast, não existiria, né? Então, nós que temos muito que agradecer. Eu só queria terminar com uma promessa de Shoghi, que ele diz assim: dia virá quando a Bahia e todo o Brasil alegremente responderão o chamado de Iaba Haulapá. Então, vamos botar fé nisso para que logo aconteça esse levantamento. Exatamente. Muito bem lembrado. Muito obrigado. Tá bom. Nada, Patinho. Um Allahu abraço. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.